Hoje o vídeo que nós vamos ter é sobre semelhanças de triângulo, que está na página 232. Vai entrar semelhança e um pouquinho de teorema de Tales, que você vai ver que é a mesma coisa. Está na página 232, acompanha junto comigo. Estude, vamos juntinhos para ninguém ter dúvidas. Vamos lá? Página 232 do livro de vocês. O primeiro exercício que eu quero fazer é o exercício 22. Ele diz assim: uma árvore de 7 metros de altura. Perceba, ele está falando de altura. Se é altura, está formando 90 graus com a base. E aqui é a árvore, tá? Ele fala que uma árvore de 7 metros de altura, próxima a uma torre, projeta uma sombra de 6 metros. Bom, a árvore que está próxima a uma torre, a árvore está projetando uma sombra de 6 metros. Letra A altura da torre. Letra A, ele pede a altura da torre. Não esqueça que a torre também está no chão e se é altura, forma 90 graus. A altura da torre, se sua sombra projetada de 26 metros. Então, a sombra aqui é 26 metros. Gente, simples assim. Altura, altura, sombra, sombra. Eu tenho semelhança 90 graus, 90 graus. Eu tenho a semelhança com o princípio lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. E se você fecha isso aqui, ó, você tem um triângulo. Se você fecha, você tem um triângulo. Como a gente tem semelhança, então a gente vai ter razão. Você pode falar que a altura está para a sombra, assim como a altura está para a sombra. Pode ser ao contrário? Pode. Sombra está para a altura, assim como sombra está para a altura. Como também eu posso falar, a altura está para a altura, x está para 7. Perceba, eu estou fazendo do maior para o menor. Assim como 26 está para 6. Ó, altura, altura, sombra, sombra. Multiplicação cruzada, nós temos 6x é igual a 7 vezes 26. 7 vezes 26, a gente tem 182. O 6 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 182 dividido por 6. Dividir isso aí por 6, a gente tem 30,333, uma dízima periódica. 30,33 metros. Eu acabo de achar que a torre tem aproximadamente... 30,33, porque é uma dízima. Essa aqui é a letra A. A letra B, ele pergunta assim: a sombra projetada por essa torre, que a gente acabou de achar que é 30 metros,33, se a sua altura é de 77. Opa! Agora, ele quer uma outra torre. A outra torre, a altura é 77. Eu vou usar o mesmo desenho aqui, tá? Só que agora, a altura da outra torre é 77. E aqui eu estou pedindo a sombra. Essa aqui é a letra B. Então, vamos lá. Fazemos, então, 7 está para 77. Ou seja, a altura da árvore está para a torre. Assim como a sombra da árvore está para a sombra da torre, que eu não sei quanto que mede. Multiplicação cruzada, 7x é igual a 6 vezes 77. Gente, se você enxerga que aqui... Esse 7 eu não preciso multiplicar 77 por 6, porque o 7 dividindo vai dividir o 77, né? X é igual a 6 vezes 77 dividido por 7. Gente, 77 por 7 dá 11. 11 vezes 6, x é igual a 66 metros. Eu acabo de descobrir que a sombra dessa torre que mede 77 metros, nesse mesmo momento que a árvore está projetando uma sombra de 6 metros, é uma sombra de 66 metros. Entenda, a letra A é uma, a letra B é outra. A questão 23 fala assim: nas figuras tem-se que o triângulo ABC é semelhante, ó, o símbolo da semelhança, ao triângulo PQR. Você tem o triângulo, eu faço questão, não vou desenhá-lo aqui para você poder abrir o seu livro. Você tem os triângulos ali. Perceba, o triângulo A corresponde ao triângulo P. Desculpa, o vértice A corresponde ao vértice B, P. O vértice B corresponde a Q, o vértice C corresponde ao R. Ele está em ordem. Aí ele pergunta assim: determine x e y quando z é 25. Oh, ele está falando que z é 25. E ele está pedindo x e y
Então vamos comigo, pessoal. Se ele diz assim, ó, o ângulo A é o homólogo ao P, o B ao Q, o C ao R. Ou seja, tá no desenho que você tem. Então a gente pode colocar aqui, ó, 7 está para X, certo? 7 está para X. Assim como, eu tô achando muito, assim como 25 está para 125. Perceba que esse 125 aqui é o Z, que ele falou que é para usar. Inclusive, aqui a gente consegue simplificar, porque 125 dividido por 25 dá 5, né? No caso aqui, eu teria 7 sobre X, ó, divide por 25, divide por 25. Você passa a ter 1 sobre 5. Trabalhar com números menores, né? X vezes 1 dá X, 7 vezes 5, 35. Eu acabo de achar que o valor de X é 35. Preciso achar o valor de Y. Vamos achar o valor de Y, então, né? O valor de Y eu vou usar... Você pode usar o que você quiser. Você pode usar X está para Y, acabei de achar X, né? X está para Y, 35 está para Y. Percebe? Eu estou usando triângulo, triângulo. Vou ter que fazer a mesma coisa no triângulo menor. Este lado homólogo para este lado homólogo. Ou seja, 7 está para 24. Multiplicação cruzada, 7y é igual a 35 vezes 24. Y é igual a 35 vezes 24 dividido por 7. Gente, ó, divide 35 por 7, dá 5, né? 7 vezes 5, 35. 5 vezes 24, a gente tem que Y é igual a 120. Percebe? Semelhanças é tudo a mesma coisa. E na letra B dessa mesma questão 23, ele pergunta assim, verifique se o triângulo ABC é um triângulo retângulo. O triângulo ABC é um triângulo retângulo. Bom, se ele for um triângulo retângulo, a hipotenusa é a minha maior medida. Se Z é 125, ele disse que Z é 125, X é 35 e Y é 120, se ele for um triângulo retângulo, minha hipotenusa, ou seja, sempre que falar para você verificar se é um triângulo retângulo, entra Pitágoras na história, tá, pessoal? Pitágoras trabalha A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A, quem é B, quem é C, Del? A, para mim, é a maior medida. Desse triângulo ABC, minha maior medida é o Z, que é 125. Então, eu colocaria 125 ao quadrado. B e C, tanto faz. Eu posso falar que esse é B, esse é C, ou B e C. Não faz diferença. É igual a 120 ao quadrado mais 35 ao quadrado. Tá bom, Del, mas você tá achando o quê? Eu não tô achando nada. Eu vou ver se essa igualdade é verdadeira. 125 vezes 125 dá 15.625. Isso é igual. Vamos ver se isso é igual. 120 vezes 120 é igual a 14.400. Mais 35 vezes 35 dá 1.225. Somar 1.225 mais 14.400 dá 15.625. Olha só, pessoal, 15.625 é igual a 15.625. Eu acabo de provar que o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Porque eu joguei na fórmula de Pitágoras, sabendo que a maior medida é a hipotenusa, não é por causa do desenho, é a maior medida, é a hipotenusa, minha maior medida é o 125, aí a gente chegou que 15.625 é igual a 15.625, ok, provado, é um triângulo retângulo. Gostaria de fazer agora com vocês a questão 24. A questão 24 do livro de vocês fala assim, encontre a altura da árvore nas seguintes situações. Letra A, ele pede a altura da árvore nas seguintes situações. Bom, a letra A, ele tem ali, na realidade, ele está dando a altura da árvore, ele tá pedindo a altura, bom, de certo ali são duas árvores, né? A primeira árvore é 3 metros e a altura é 4.
Ó, desculpa, a altura é 3 metros e o comprimento ali é 4. Ele está pedindo a segunda árvore, que ele está chamando ali de altura, né? Então, vamos lá. Eu posso usar altura. Altura está para altura sombra. Altura sombra, que é 3, está para 4, percebe? A altura da primeira árvore está para a sombra da primeira árvore. Assim como a altura da segunda árvore que ele está pedindo está para a sombra da segunda árvore. Multiplicação cruzada, nós temos 4x é igual a 12 vezes 3. O 4 divido, né? X é igual a 36. 12 vezes 3, 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá 9. X é igual a 9 metros. Eu acabo de achar que essa altura que estávamos procurando é 9 metros. Isso é na letra A. Na letra B, continua a altura. Aqui, pessoal, eu usei altura, sombra, altura, sombra. Agora eu vou usar altura, altura, inclusive eu vou pegar daquela que eu não tenho para a que eu tenho, tá? Então, eu vou chamar aqui X, altura, está para a altura do que eu tenho, 2,5. Assim como a sombra, 4,5, a sombra maior, está para a sombra menor. Multiplicação cruzada, x vezes 1 é x mesmo, né? É igual a 4,5 vezes 2,5. Vamos juntos? 4,5 vezes 4,5, opa, 4,5 vezes 2,5 dá exatamente 11,25. Então, a altura da árvore que eu estou procurando é 11,25 metros. Percebe, gente? São questões muito fáceis. Questão 25 da página 233. A 225 você tem, ele pergunta, encontre a altura do edifício. Você tem o edifício e tem a sombra. Aí você tem uma estaquinha e tem a sombra dela. Então eu vou colocar a altura do edifício X está para a sombra do próprio edifício, que é 8. Assim como a altura da estaquinha é 8 e a sombra é 4. Você já está percebendo aqui que é a metade, percebe? Opa, não é? Então, eu posso fazer aqui, ó, 8 dividido por 4 dá 2. Então, x sobre 8. Se você quiser fazer a multiplicação cruzada, ok. Mas eu já vou dividir. 8 dividido por 4 é 2. Ou seja, x sobre 8 é igual a 2. O 8 está dividindo, a gente multiplica. X é igual a 16 metros. E aqui a gente já estava enxergando. Porque aqui, ó, é o dobro do de baixo. Então, obrigatoriamente, aqui também vai ser o dobro do de baixo. Simples assim, proporção, né, pessoal? Essa é a letra A. A letra B, ele pede de novo a altura do edifício. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever assim, ó, 2,8 está para a altura do edifício. Assim como 75. Perceba, eu tenho um problema. Ele está trabalhando com metro, 2,8 está para X. Assim como 75 centímetros, que é a sombra desse ser aqui. Então, eu tenho 0,75 metros, transformando em metros, é igual a 2,8 metros. Ok, multiplicação cruzada, nós temos, olha o que nós temos, 0,75x é igual a 2,8 vezes 2,8, que você poderia escrever 2,8 ao quadrado. 2,8 vezes 2,8, você tem 7,84. O 0,75 divide, né? Então, tá aqui, ó, 7,84 dividido por 0,75. 7,84 dividido por 0,75, a gente acaba de achar que a nossa altura aí é 10,45 metros. É uma dízima periódica composta, 10,453333. Então, x é igual a 10,45 metros. Fazendo agora o exercício 26. O exercício 26, você tem assim, estão enxergando tudo, estão... Exercício 26, você tem assim, um homem coloca um espelho no chão e nele vê o reflexo da bandeira do topo do mastro, como mostra a figura. Encontre a altura H do mastro da bandeira. Gente, perceba, é a mesma coisa, só que está um de frente para o outro. O mastro forma 90 graus porque é a altura, o homem 90 graus porque é a altura. Se você olhar, você tem 1,88, ó, 1,8 metros, que é a altura do homem, está para H, que é o mastro da bandeira. Assim como 2,4 do homem está para 8 da bandeira. Multiplicação cruzada,
2,4H é igual a 8 vezes 1,8. 8 vezes 1,8, você tem 14,4. O 2,4 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho 14,4 dividido por 2,4, dividido por 2,4. Nós temos, então, que a altura do mastro é igual a 6 metros. Estão enxergando? Estão. Por enquanto, acho que não tem dúvida. E a última de hoje, eu quero fazer o exercício 27, porque o exercício 27, você vai ter o ângulo OPV, oposto pelo vértice. Você sabe que ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, eles são congruentes. Então, você tem dois triângulos e ele está querendo fazer a medida da largura desse rio. Então, olha o que eu vou fazer. 10 metros, que é o lado menor do triângulo, ele é homólogo exatamente para a distância do outro triângulo. Por quê? Este 10 metros está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo desconhecido. E essa distância está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo desconhecido. E aí depois eu vou falar que 16 metros, não precisaria de colocar o metros aqui. 16 metros está para o 90 graus e o OPV. 90 graus e o OPV do outro está 32,5. 32,5. Multiplicação cruzada, eu teria então 16D é igual a 325. Por que 325? 32,5 vezes 10, você anda uma casa com a vírgula. O 16 está multiplicando, passa dividindo. D é igual a 325 dividido por 16. 325 dividido por 16, nós temos 20,31. Então, eu tenho 20,31 metros. Esta é a resposta da largura desse lago. Nono ano, estude, refaça esses exercícios, coloque o desenvolvimento no caderno, porque possivelmente no livro não vai caber. Bons estudos para você.